Então, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar rapidinho, justamente porque hoje tem a SEAC do UFRJ, então faz parte das atividades de vocês. Então, assim, a gente vai tentar ir até mais ou menos as 2 horas. Hoje eu vou falar brevemente sobre o que é sobre como codificar NFTs, tá? Eu separei um conjunto de links, depois eu mando eles para vocês, tá bom? E eu acho que esse que da gente continua. A gente deve ter essa semana e mais a próxima de aula. Na quarta-feira a gente não vai ter aula, então hoje a gente vai ter uma aula rapidamente. Eu vou estar numa banca na quarta-feira, então infelizmente não vou poder estar com vocês. Mas a gente vai estar. Só um instantinho. Então a gente vai estar, tipo assim, conversando hoje. Então o que é um NFT? NFT vem de Non-Fungible Token, né? Então, para vocês terem noção, só para continuar o assunto da aula passada, hoje à noite vai ter uma live falando sobre desenvolvimento de dApps, tá? E a Non-Fungible Token é uma dessas aplicações de dApps. Essa live dando continuidade que a gente falou sobre MetaMask na aula passada. Então a ideia de uma dApp é, na verdade, assim, eu vou mostrar para vocês o código de uma dApp, que é praticamente, ele é bastante simples, na verdade, e ele começa a trazer alguns conceitos do que a gente já vinha fazendo. Então, por exemplo, vou abrir aqui um terminal. Então, o que é um Non-Fungible Token? Na verdade, um Non-Fungible Token ele nada mais é do que um arquivo, né, é uma dApp específica ligada a uma determinada carteira, onde você vai trocar um determinado projeto, tá? Então não tem. É um pouco diferente quando a gente usou o Truffle, ele tem um outro framework que é o Hard Hat, que é o que a gente vai utilizar hoje. Então, por exemplo, a gente pode ficar aqui, né, fazer um tutorial aqui, MKD, NFT teste, né? Ali para Não, um problema, teclado, eu peguei um teclado aqui, meu teclado tá funcionando mal, eu peguei um outro teclado, assim. Então aqui criei vazio, né? Então dentro disso aqui eu vou criar um outro MKD Ethereum. Cláudio, por que você está usando tanta rede do Ethereum? Porque se eu uso o Bitcoin, né, na verdade, o que eu estou fazendo é criando uma API para uma moeda inteligente. Por que você não usa o Hyperledger? Eu poderia usar o Hyperledger, não tem problema nenhum. Então aqui inicializando um projeto, né, dentro daqui ele vai começar teste teste NFT conta. Gente, eu tô só dando aqui, só pra gente gerar aqui, gerei uma infraestrutura de package.json, vou dar aqui um npm install ---- save dev, ou seja, eu quero salvar essa implementação do hard hat. Então, na verdade, ele vai baixar. Então, Cláudio, por que a gente está usando tanto JavaScript? Porque, Cláudio, JavaScript é bom? Bom é um conceito filosófico complexo. Ele é melhor do que a média, né? E ele tem muita coisa pronta, então é legal. Muitos tutoriais que eu tenho, eu vou passar para vocês, eles são feitos, são escritos usando esse negócio. Enquanto isso aqui embaixo a gente vai discutir. Então, o que é um Non-Fungible Token? Um Non-Fungible Token, na verdade, ele é um contrato inteligente baseado na rede Ethereum, ou seja, ele é um dApp, só que a regra específica dele é guardar, né,
autoria sobre uma determinada ação. Então ele poderia ser, no caso, usado para trocar um bem, né, como se fosse arte digital, e a música e as NFTs estão bombando muito como troca de arte digital. Ah, Cláudio, mas isso é idiota, tu posso trocar uma imagem digital com qualquer coisa. É óbvio que pode, ninguém é imbecil, né? Mas a grande questão é a autoria, né? Por exemplo, se você gera uma arte digital, beleza. A diferença, no caso, é que o dinheiro não tem autor, né? Na verdade, mais do que isso, né? Se você pode pensar assim, o mercado da arte sempre foi utilizado como uma forma de lavagem de dinheiro, tá, gente? Então, isso é conhecido em várias coisas. Isso não quer dizer que não haja coisa legítima nesse mercado. A mesma coisa no caso da NFT. A NFT é um construto digital que você usa uma rede de validação para esse construto digital. Né? Só que você pode trocar de assim, você está gerando validação de autoria. Então, se alguém gera um NFT e registra na rede Ethereum, para sempre vai ficar autoria. Se alguém compra aquilo, essa transação também fica registrada. Então, de certa forma, o que você faz quando você gera uma NFT é uma coisa muito mais legalizada do que de boca, porque todo mundo sabe quem entrou e quem saiu, tá? Isso é público, né? Então, nesse aspecto, essas redes são muito mais, eu acho até mais abertas do que o mundo real, né, produz pra gente. E na prática, você para pensar o seguinte, pega o quadro da Mona Lisa. Se qualquer um pode pegar na internet, digitar Mona Lisa, vai aparecer o quadro, vai aparecer a tela. O fato de você ter uma cópia da tela não é a mesma coisa de você ter a tela original. Vocês concordam comigo? A mesma coisa é o caso da autoria. Você pode explorar essa autoria de N formas diferentes e vai ser a mesma coisa. Tá bom? Isso fez sentido pra vocês ou eu tô falando só maluquice? Não, faz sentido. Né? Então, assim, é o mesmo princípio, né? Então, tipo assim, eu não sei qual o grande lance. Ah, mas são um monte de coisas idiotas, as pessoas estão trocando isso. Cara, as coisas só têm o valor que a gente dá pra elas, né? Então, é essa a questão. Então, a gente vai começar aqui com o NPX, né? O NPX tem uma diferença é realmente execute por hard hat. Se tudo deu certo, se eu conseguir instalar, apareceu, tá aqui o NPX. A gente está vendo esse prompt aqui, né? Então, na verdade, o que eu quero aqui é configurar esse empty hard hat config.js, ou seja, ele é um projeto. E ele criou um config file para mim. E aí, se eu der um ls aqui, olha só o hard hat config.js gerado aqui para mim. É esse cara que eu quero fazer. Então, a gente vai criar uma web app bem idiota. Eu vou usar o Next.js. Eu tenho um comecinho de aula do Next.js no curso de programação avançada, tá? Não tá maravilhosa aquela aula, mas é melhor do que zero, né? Então eu vou dar aqui um cd ponto, ou seja, a minha página da NFT, vou criar um diretório aqui, web. Eita! Cara, tô com um teclado duro, é um saco, entendeu? Pô. Vou criar aqui um npx create next app vai baixar um monte de coisa. Então, na verdade, o que a gente vai criar, na verdade, é um contrato inteligente. Da mesma forma que a gente fez na aula passada, que a gente criou uma aplicação web para gerir uma carteira de investimentos, né? O que a gente está gerando aqui agora vai ser uma aplicação web para ter. Então, a grande diferença, a coisa que deve ser mais complicada para a gente é fazer a aplicação web. Vocês vão ver que o código da carteira do NFT ele segue alguns padrões. Esses padrões são padrões, né, que já estão sedimentados no mercado. Esses padrões que a gente vai seguir, a gente vai usar o MetaMask da mesma forma que a gente utilizou na aula passada. Existem várias formas. O padrão que a gente vai utilizar é um padrão chamado de ERC. Esse ERC721 é um padrão, né, que implementa um conjunto de APIs para esse tipo de contrato inteligente. Quem implementa isso é um projeto chamado OpenZeppelin, tá? Então, na verdade, tudo que eu vou fazer é importar esse contrato aqui, ó, desse elemento. Então, isso aqui é o contrato, né, do ERC, que é o token, né, esse ERC721. Existe um outro padrão, que é o ERC 115, tá? Que ele deve se tornar o padrão real, que é um multi-token standard, ou seja, consegue fazer mais do que um elemento dentro
dessa questão deve se tornar o padrão, mas a gente vai falar hoje com esse contrato. É um contrato, na verdade, eu crio uma abstração, né? Então, da mesma forma que qualquer outro contrato, o que eu vou tentar fazer é fazer uma implementação desse elemento, né? E aí, o que eu vou fazer na verdade, um contrato inteligente exatamente igual ao da aula passada, só que ele herda desse padrão 721. E é só isso que eu vou fazer. Então, Cláudio, é só isso? Cara, é só isso. Pô, Cláudio, mas isso é muito idiota. Cara, mas não precisa ser muito inteligente, só precisa funcionar. Vocês concordam comigo? Então, o que a gente vai fazer é tentar, né, estender esse contrato. Isso aqui é um exemplo de um contrato, né, que ele está sendo feito aqui dentro dessa API. Eu vou colocar aqui o GitHub do OpenZeppelin para vocês darem uma olhada. E esse é o cara de contrato inteligente. Gente, tem poucas pessoas que fazem contratos inteligentes. Ou seja, se vocês aprenderem isso direitinho, derem uma olhada nos links que eu vou passar para vocês, vocês hoje têm um skill que se paga bastante dinheiro. Cláudio, se isso é verdade, por que você não está fazendo? Ah, gente. Ah, não sei. Não tenho idade mais, eu acho. Tô velho. Mas aqui no Brasil, você diz? Cara, olha só, eu não faço mais nada aqui no Brasil. Dá muito trabalho e pouco dinheiro. Entra, tipo assim, num site desse de freelance, você consegue fazer, a tua vida vai ser mais fácil, né? Não se desgasta, não. Eu acho que tem você vai ter um elemento melhor aí, tipo, se você for lá pra fora. Não é nem sendo vira-lata não, mas é porque o pessoal paga mais e a galera tá indo pra lá. Então, na verdade, a gente vai ter que usar algumas coisas, que são algumas bibliotecas que a gente vai ter que fazer. E a primeira delas, o MetaMask, é uma coisa que a gente vai ter que utilizar. Uma outra é uma biblioteca para lidar com a Ethereum Network, que é o Alchemy, né? Poderia ser o MetaMask, mas o Alchemy é alguma outra biblioteca. Na verdade, o Alchemy é um Node Provider. Vou botar aqui para vocês. Calma aí que eu acho que travou o meu browser aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o Alchemy, é uma outra plataforma para vocês fazerem, uma forma de vocês lidarem, né, também com esses eventos que a gente está fazendo. Você vai ter que criar um login aqui para trabalhar com isso aqui. Você vai ter que criar e eles vão te dar um link, tá? Então é isso que você tem que fazer se você quiser, inclusive, vender esse elemento. Não tem um mistério muito grande aqui, não. Calma aí, entrou alguém ou eu caí? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não sei o que é. Bem, são as mesmas pessoas. A diferença é que não, tipo assim, é que vocês ouviram um... Sim. Alguém deve ter caído e voltado. Não, beleza, eu vou fingir demente. Não, eu tava pelo celular e fui entrar pelo computador aqui. Não, beleza, eu vou fingir demência. Então vocês vão criar aqui um login e ele vai dar pra vocês um elemento que vai ser uma variável de ambiente, tá? Eu só não vou criar isso aqui agora pra eu poder não ter problema. Então eu vou vir aqui dentro da minha pasta do Ethereum. Cara, e vamos chamar isso, e vou dar aqui, vou criar um .env, né, que vai ser, vou dar aqui npm install .env -save. Então, na verdade, o que eu vou criar aqui são variáveis de ambiente que eu vou salvar, né? E ele vai criar para mim
esse arquivo .env, e se eu for daqui, tipo assim, dar um micro, esse arquivo .env, e o que eu vou colocar aqui é o seguinte, eu vou colocar eita minha nossa senhora, um conjunto de variáveis de ambiente, que vai ser a API do Alchemy, a API do MetaMask e a API pública do MetaMask, como a gente fez na aula passada. Só que eu não vou colocar aqui, né? Eu vou deixar isso para depois, tá? Então aqui, né? O que a gente vai fazer? Na verdade, eu vou dentro aqui da minha pasta do Ethereum e vou criar mais dois diretórios, né? Um que vai ser o contracts, ou seja, na verdade, e um que vai ser scripts. Então, olha só, isso aqui é o formato, né, do meu contrato inteligente. Não tem um mistério muito associado aqui, não. Então, eu vou vir aqui, vou dar aqui npm install. Vou usar aquele OpenZeppelin só para eu pegar o formato do contrato inteligente. Eu mandei já o link para vocês, acho que no chat, me mostrei aqui também. E vou botar aqui em contracts. O que eu quero é justamente esse retorno. Então, na verdade, a partir disso aqui eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Então, a partir de agora, a gente vai realmente codificar esse contrato inteligente, né? E eu vou dar um cd contracts. Nota, eu não estou usando nenhuma IDE, não estou usando nada. Estou fazendo esse negócio todo na mão. Então, assim, vou dar um touch aqui, vou chamar de teste nft.sol. E aí eu vou criar aqui mais uma vez micro teste nft.sol. E aí eu vou dar o pragma solidity. Aí eu vou usar esse aqui, ó, vou usar esse cara aqui, quer dizer que qualquer versão maior do que 0.8.0, ponto e vírgula. E aí eu vou ter que dar os imports. Aí eu tenho que roubar esses imports aqui que eu sou preguiçoso. Deixa eu pegar aqui do repositório mesmo. Aqui estou importando o formato desse contrato, 721, que é o que é mais utilizado hoje, e esse counters aqui, pessoalmente, Cláudio, acredito, né, dá um Ctrl S aqui, que não vai ser o formato que vai ficar o 1115. Mas hoje a gente usa mais esse aqui. Então, vale a pena vocês terem essa opção, tá? Então, o que vai fazer? Eu vou fazer um contract, vou chamar de teste NFT. Eu recomendo vocês botarem tudo com letra maiúscula, eu esqueci, mas isso está errado, tá? E aí, olha só como é que você herda um contrato. Você pode fazer isso aqui. Esse is é a tag, é o comando para você trabalhar com herança. Então, você pode ter herança de contrato. Aqui vou dar using counters. E eu já vou explicar.
Essa função base URI é obrigatória, eu já vou explicar ela. Essa mint também é. Vai isso aqui mesmo. Unsigned inter... blá, blá, isso aqui. Tentei dar um Ctrl espaço e não foi. Então vamos no braço mesmo. Então, basicamente, esse é o nosso contrato. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui no comecinho, a gente está especificando esse Open Zeppelin, né, o módulo que a gente vai importar. Então, a gente está chamando isso aqui, chamando esse tipo de contrato, né, que ele foi especificado nesse elemento aqui. Então, é um standard, né, de Non-Foldable Token, tá? É uma proposta do Ethereum. E esse também é um dos motivos de por que o Ethereum está sendo tão colocado. Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse é o padrão que a gente está trabalhando. Vamos lá. O counter ele vai gerar um ID incremental para cada uma das NFTs. Na verdade, essa é a identidade do que a gente está gerando, né? Então, na verdade, esse counter a gente também importou, é um contrato, né? Ou seja, um contrato do que ele gera são IDs incrementais. Então, a gente gerou a variável, o objeto, né, desse token ID counter, né? Ele é privado, né? No construtor a gente vai inicializar o contrato, né, e a gente vai dizer com o nome dele um determinado símbolo, né? Eu chamei ele de teste NFT e chamei de ESS, mas eu podia chamar ele de TNFT, tá? Esse menor que 3 é padrão? Não, eu vou explicar. No construtor eu vou inicializar então o meu contrato. Eu vou fazer vou sobrescrever, né, esse base URI que ele vem do contrato, ou seja, porque o contrato ele é abstrato, então ele me obriga a sobrescrever. Então eu vou sobrescrever essa função para retornar o nosso próprio endereço, né? Então o que a gente vai escrever ela depois. No sumário, né? O que a gente está fazendo é apontando para onde é que está o nosso token, né? Então, por exemplo, aqui eu estou apontando para o metadado de um JSON qualquer, que vai ser esse meu contrato aqui inteligente. E aí a gente vai implementar essa função mint, que também vem do contrato. Essa função vai deixar a gente publicar uma instância do nosso contrato inteligente na blockchain. Ela vai chamar esse required token, né?
Então, na verdade, esse menos 3 quer dizer que eu só vou criar 3 instâncias do meu non-fungible token. Então aqui eu poderia colocar o seguinte, quantos eu quero vender, quantas cópias eu quero vender. Lembrando, quantas cópias você vender, né, melhor. Aqui eu estou dizendo que eu vou criar 2 cópias. Então, e aí, dentro da nossa função, o que a gente vai fazer é incrementar esse meu token, né? Então, 1, 2, aí é 3, né? E aí a gente vai chamar essa função, que é o SafeMint, né? Que vem do OpenZeppelin para fazer a publicação desse token. Então, na verdade, tudo isso legal da gente trabalhar, né? Então, assim, tem, na verdade, dentro do FreeCodeCamp, tem alguns tutoriais sobre isso, né? Que vocês também vão poder seguir, que não é um problema muito grande. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que criar os metadados dessa minha NFT. Né? Ou seja, esse cara aqui que eu vou publicar dentro da minha URI, ou seja, que aquela minha aplicação Next é que vai prover, na verdade eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar. Tá? Então, na verdade, por que a gente está usando o Next ou React? Porque, na verdade, o Next vai dar pra gente uma forma legal de fazer essas rotas, né? Então eu posso ir, né? Uma vez que isso aqui está entendido, ou seja, isso aqui é o NFT. Todo NFT, na prática, é alguma variação disso aqui. Ou seja, a galera está ganhando muito dinheiro para fazer isso aqui e publicar aqui. Então, tudo que você vai fazer é pegar isso aqui que eu fiz, editar o que você vai ganhar aqui de token, né? Se você não lembra como o MetaMask faz, é só dar um pulo na aula passada. Vai criar aqui o usuário, aí você vai vir aqui, Ctrl S, Ctrl Q, ls -a, cd, ls -a, aí você vai ver aqui o ponto .env, né? E é isso que você vai fazer. E só para a gente ter exatamente o validador da nossa figurinha, né? O que a gente quer vender, né? A gente tem que gerar essa token URI. A forma mais fácil de fazer isso aqui é cd.com/web. Botar aqui dentro da minha pasta cd NFT, ls, cd pages, yes, cd API, yes, hello.js. Vou criar um elemento, né, dinâmico. Como é que eu crio um elemento dinâmico? Eu vou criar aqui um arquivo, né, dessa forma aqui, touch id.js micro e aqui eu vou gerar o seguinte, né? Então aqui o web pages API /erc. Não, calma aí, fiz besteira. Não, já muda. ERC721 /id.js. Eu já tenho que mudar isso lá em cima, tá? Então vou criar um const metadata. E aí é só produzir um JSON. Eita! Só que você tem que saber o que está fazendo. Então, ou seja, o primeiro ID, ele vai ter como attributes um trait type Como é que você faz isso?
Então, na verdade, aqui o que eu vou editar são 3 metadados, aqui, né, que o 2... Então, na verdade, aqui só estou dizendo o que eu vou ter que devolver. E aí eu vou ter que criar só uma rota, que é o seguinte, né? Export, default, function handler, ou seja, quem está acostumado tanto com Express quanto com... é a mesma coisa. Requisição e resposta. Vamos aqui, no momento da resposta, dou um status. Se o meu status for 200, ou seja, isso aqui é verdade, mando aqui um JSON, né? Com quem? Com metadata, ou seja, o meu elemento ali em cima, qual? Na requisição, ponto query ID, ou, teclado novo é um saco, vazio. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui, né? A gente fez um determinado conjunto qualquer de elementos e assim vou botar, se eu tiver nessa página, nesse elemento aqui, qualquer coisa, ou seja, eu poderia colocar isso aqui acessível na web por alguma coisa. Eu posso usar um elemento como ngrok para fazer, tipo, para expor esse conjunto de dados estáticos na web, né? Então deixa eu salvei aqui, dar um Ctrl Q aqui. Então aqui, isso aqui que está API, eu vou fazer um mkdir aqui. ERC721. MV para ERC721. Pronto. Aí eu poderia rodar, por exemplo, tipo assim, o npm rundev. Pronto. E aí ele estaria rodando. Aí se eu quisesse, né, tipo assim, gerar essas páginas para expor esses meus metadados publicamente, tudo que eu precisaria ir é instalar o ngrok e aí abrir o ngrok como se fosse um elemento. E aí se eu quiser fazer o deploy, eu vou só simplesmente assim, vou abrir aqui a página do ngrok para vocês. Aqui o ngrok, na verdade, ele publica esses resultados numa determinada porta para você. Você pode começar com isso aqui de graça. Então, na verdade, você pode fazer URLs públicas de qualquer elemento. Ele é quase como se fosse um Dynamic DNS para você poder expor metadados, que é basicamente o que a gente quer fazer aqui dentro dos nossos elementos. Então, aqui, uma vez que eu comecei isso aqui, no localhost 3000, eu vou vir aqui, 0.0. Eita! 0.0.0. Ô cara que não consegue mais escrever. Pronto, ele é aqui no Next.js. E aí, só que se eu botar o endereço, por exemplo, né, /API /ERC721/1, isso aqui deve dar um erro porque não existe nada, né? Então assim, ele pega
mas ele não consegue achar, justamente porque eu não coloquei nenhum elemento. Então assim, ele está esperando, ah não, eu escrevi uma coisa errada aqui mesmo. Tem um erro de sintaxe aqui. Eu esqueci de botar uma vírgula aqui. Tá? Aqui, ó, gente, isso aqui que eu tô esquecendo, ó. Eu pulei linha e esqueci de botar o ponto e vírgula. Peço desculpas a vocês. Não dá certo. Cancelar. Mas ainda assim isso daria erro, entendeu? E aí se eu quiser, né, uma vez que eu tenho esse endereço, né, uma vez que eu queira lá, uma vez que eu já tenho o ngrok instalado, que eu configuro esse meu endereço externo do ngrok, eu posso fazer uma malandragem. E qual é a malandragem que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, em vez de estar isso aqui nesse base URI, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui. E vou botar o quê? E aí o que isso vai fazer pra mim? Isso vai fazer com que o endereço... Eita! Tralha não é... Pronto. Isso vai fazer com que o meu endereço agora seja o endereço do meu ngrok, né? E aí, se eu quiser, para eu poder depois lidar com esse tipo de coisa, se eu quiser usar agora isso aqui, né, eu vou ter que usar o hard hat para compilar o meu... Eu vou ter que compilar, mas para compilar eu vou usar um elemento interessante, que é o quê? Que é o ether. Na verdade, o que o ether faz? O ether, na verdade, tudo que ele faz, ele vai fazer o update da configuração do meu hard hat, tá? Então eu vou instalar o ether através desse comando aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código da NFT, aí eu vou ter que modificar um pouco esse meu elemento aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu vou pegar isso aqui tudo e vou apagar, e vou dizer o seguinte, require, né, aquele módulo .env que a gente instalou, porque o .env vai pegar as variáveis de ambiente que são as chaves públicas, né, pra gente, config, né? E aí vou dar aqui um outro require, que é justamente o módulo do ether, né? Ou seja, arroba nomic labs. Eita. Aí que o módulo ponto exports. Solidity.
Já vou explicar. Só um instante. Alô? Alô? Boa tarde. Opa, você pode me ligar daqui a pouquinho? Eu tô dando aula. Por volta de mais 16, por favor. Obrigada, boa tarde. Então aqui, tô escrevendo, fazendo esse update, né? Então na verdade tudo que eu tô dizendo é o seguinte, olha só, cara, vai usar essa rede Hopstep e vai usar essas APIs aqui prontas pra mim. Então na verdade isso vai gerar pra gente dois contratos, dois arquivos por contrato, né? Que vai estar numa pasta chamada Artifacts. Nesse caso aqui, nesse momento, se eu fizer isso, ele não vai compilar porque eu não coloquei isso aqui nos meus contratos, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, mas o comando para fazer isso, npx hard hat compile, vai dar um errinho, né? Na verdade, ou vai me gerar um contrato vazio, né? O que não vai servir para muita coisa. Mas tem um tutorial que gera o erro justamente porque, né? Eu não tenho esses elementos que eu quero que, né? Eu tô sem os endereços dessa questão. Não, e eu errei também aqui o meu elemento, então fica difícil, né? Da gente trabalhar. De novo? Não, é.
Ah, tá, mas aí deu aquele erro. Agora mesmo assim, ó, ele não tem, né, uma private key que eu coloquei, ela não está funcionando. Então, na verdade, essa configuração realmente não daria, tá? Então, a ideia seria que aqui ele fosse criar uma pasta chamada Artifacts. E essa pasta Artifacts, ela iria estar para cada um dos contratos que você compilasse, né, você ia ter um elemento. Então, só para a gente finalizar, né, eu vou vir aqui depois, né, mas para isso eu tinha que ter aqueles elementos configurados. Eu vou vir aqui em Scripts, e vou criar um arquivo chamado deploy.js, que é o cara que vai fazer o deploy. E esse deploy, ele é bem simples. Ele vai fazer o seguinte, vai usar uma função assíncrona, né? Ou seja, chamada main. E dentro dessa função assíncrona, eu vou criar duas constantes. Uma const test nft, que vai dar um await. E aí esse await aqui eu vou chamar aquele método headers, daquela biblioteca headers que a gente falou, e aqui do headers eu vou pegar get contract factory. O que eu vou fazer aqui? Na verdade eu vou dizer o seguinte, qual é o contrato dessa NFT que eu vou usar aqui? Então, na verdade, esse cara aqui vai ser o meu teste NFT. Ou seja, o contrato que eu criei ali. E aí eu vou criar uma outra constante, um outro objeto, que vai ser o tNFT, que vai ter também um await, ou seja, um método também assíncrono, que vai pegar esse objeto acima, teste NFT que eu gerei, e vai dar um deploy. Basicamente é isso que esse cara aqui vai fazer, né? É isso que esse método vai fazer. E aí, né, eu vou vir aqui, main, né? Você coloca um console.log só para você ser maroto. .dem. E aí no dem vai ser aquela boa e velha função de JavaScript que começa com código de Satanás, né? Ali ele tinha reclamado que estava com menos que 32 bytes, né? A chave que eu vi. Sim, não, na verdade é porque eu não botei chave nenhuma, né? Lá no .env eu deixei vazio. E aí é por isso que não tava dando certo, mas não era pra dar certo mesmo não. Se desse certo, é aí que eu ia ficar bolado. É porque eu nem peguei a chave, né? Porque a chave eu tenho que pegar desse cara aqui, do Alchemy. Então eu teria que me cadastrar e pegar a chave. E a chave do MetaMask, que a gente fez na aula passada. Que eu também não peguei, tá no outro elemento. E aí é isso que ele tá reclamando. Ele fala dizendo, pô, você tá dizendo que tem, mas não tem nada aqui, né? Aí eu falei, não tem nada aqui mesmo, por isso que não tá dando certo. Mas aí o problema dessa chave é que essa chave é única, entendeu? Para cada usuário. Aí por isso que, na verdade, assim, até ajudo vocês depois, se vocês quiserem, mas é, bem ridículo de fazer. É só um next, 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 gera uma chave e você troca lá. E aí é só isso, na verdade eu vou criar essa função deploy, tudo que ele faz é pega o contrato e faz o deploy na rede. Né? Então o Contract Factory no header.js é uma abstração que a gente usa para fazer o deploy de novos contratos inteligentes. Então o teste NFT aqui, né, é um factory, né, para instâncias do nosso contrato inteligente. Então a gente vai chamar o deploy no Contract Factory, que vai começar o deploy e vai retornar um promise, né, que vai resolver esse contrato. Ou seja, isso é um objeto que tem um método que que vai criar, na verdade, uma instância desse objeto para cada um dos contratos inteligentes. E aí, se eu quiser, é só vir aqui, Ctrl Q, Ctrl S, salvar. Então eu vou vir aqui depois, Node, deploy.js, né? E aí ele só dá esse deploy que ele vai jogar isso na minha rede. Aí eu vou conseguir ver essa dentro da rede da minha rede do NFT, tá? E aí depois é só eu linkar o meu perfil do MetaMask, aquele meu URL do MetaMask,
com a minha carteira lá do MetaMask, né, para eu poder adicionar minhas NFTs. Né? Então, na verdade, não tem nenhum mistério, né? É basicamente isso que a gente vai precisar fazer, ou seja, criar uma conta no Alchemy, criar um perfil do NGrok ou qualquer outro SSH público, o URL que vocês queiram criar, né? Inclusive essa questão do NGrok permite você criar a tua NFT e botar ele dentro da tua casa, num Raspberry Pizinho, a custo zero, né? Zero não, mas é um custo bem barato, e rodar essa coisa. Então assim, você faz, diferente, por exemplo, da NFT, que você vai gerar um baita de um código gigante, né? Diferente de um contrato que você gera um baita código gigante e você talvez tenha que minerar, aqui você está simplesmente disponibilizando e captando recursos e botando numa rede pública para que as pessoas possam pagar a você, por uma carteira de Ether, uma carteira de blockchain, tá? Então, é um modelo de trabalho, é uma nova forma de pensar essa troca de valores de conhecimento, e pode ser usado não só para isso, mas pode ser usado, por exemplo, para validar conhecimento. Então um paper público que possa ser validado como uma NFT, né, uma patente validada por NFT, é uma parada que é realmente muito interessante. Né? Então você consegue publicar URLs de dentro do seu, inclusive, né, do teu celular. Isso aqui que eu fiz, se vocês usassem o conjunto, né, Termux, né, lembrando, você conseguiria rodar ele de dentro do teu celular, né? Ou seja, você ter um gerador de NFTs de dentro do teu celular. Então isso também é uma parada muito legal, muito simples de utilizar, e é o primeiro teste para vocês fazerem. Recomendo que vocês tentem fazer. Eu vou colocar para vocês uma série de tutoriais no qual a aula de hoje foi baseada, tá? Uma série de materiais para vocês darem uma olhada. E já que vocês não vão ter aula na quarta-feira porque eu vou estar nessa banca, eu vou deixar com vocês como atividade vocês tentarem gerar a primeira NFT de vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões? Pessoal, lá pro